Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os amados que possam estar nesse momento em frente com seus aparelhos nas mãos ou em frente à vossa televisão, me vendo, ou em formato MP3 no seu aparelho, me ouvindo. Que as bênçãos do nosso Deus e a paz que irradia do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês, hoje e sempre. Amém. A mensagem que trago hoje para a nossa reflexão está contida no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 4 e 8, muito conhecido entre nós. Vamos abrir nossas Bíblias, todos vocês que possam estar aí, me vendo ou me ouvindo, ou no seu aparelho mesmo, ser um cidadão, uma cidadã mais moderna, um cidadão moderno, uma cidadã mais moderna, ou é igual a mim que não gosta de aparelhos para estar lendo, não. Eu gosto da Bíblia, do livro em mãos. Tem outros não que se modernizaram, não é mesmo? Pois bem, peguem as vossas Bíblias, Lucas capítulo 15, versículos 4 e 8. Vamos trabalhar essas duas parábolas. O que é que Cristo Jesus quer nos dizer com essas duas parábolas? Algo muito importante e pertinente para o tempo presente ao qual estamos vivendo. Vamos ler, vamos lá. Lucas 15, versículo 4, que traz uma parábola, e depois o 8, que traz outra parábola. Amém, amém. Mas antes de mais nada, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Ó eterno Deus, Senhor da glória, Pai, Criador, Rei dos reis, se faça presente, Senhor, neste momento, aqui, onde estão os irmãos, em qualquer parte do Brasil e do mundo, porque Tu, ó Deus, é onipresente, está em todos os locais, em todo canto, em todo tempo, pois Tu, ó Deus, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não que somos dignos da Tua presença perto de nós, seres miseráveis e pecadores, mas pelas Tuas muito misericórdia, clamemos, Senhor, por Tua presença junto a nós. Que a palavra que vai ser proferida neste momento não venha de inteligência humana, nem para engrandecer homem nenhum, mas para engrandecer verdadeiramente o Teu nome, pois só Tu, ó Deus poderoso, é digno de toda a honra e toda a glória. Homem nenhum, ninguém mais. Só Tu, ó Deus, é digno de todas as honrarias. Todas as honrarias deste universo é rendidas ao Teu nome, pois Tu é digno de honra e de glória. Toda honra e toda glória seja dadas ao Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Pois vamos ler. Lucas 15, versículos 4, e depois, dentro do contexto do 4, a primeira parábola, e depois o 8, a segunda parábola. Vamos ler. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Primeira parábola. Agora vamos para a segunda, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perde uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glórias a Deus. Olha só, quem não assistiu o vídeo passado, eu disse que ia dar uns spoiler sobre poesia hebraica. Mas terminei falando até um bocado de coisa, porque eu nunca fico a língua coça. Eu falei até já bastante coisa. Que é um estilo literário, pedagógico, judaico, dentro do contexto bíblico, que é uma forma de escrita, que é marcado pelo paralelismo, né? Paralelismo de ideias, não é igual o nosso poema, que é marcado por rimas de som. Não, lá é marcado por rimas de ideias. É quando se escreve muitas vezes uma linha e na segunda linha repete-se a mesma ideia, mas agora de uma forma sinônima, antônima ou às vezes desenvolve, mas tudo focado na primeira base. E às vezes tem esquemas que a gente geralmente organiza como A, B, C, D, C, B, A, que a gente geralmente chama de quiasmo, que é quando vem 3 bases, aí há uma neutralidade no meio e depois agora começa a se repetir as ideias das primeiras linhas, regredindo. É complicado, não é? É complicado. Regredindo, voltando até se convergir com a primeira. É como se um sanduíche. Pão, aí vem uma fatia de, vamos dizer, a gente bota queijo, alface, aí a verdura, carne. Aí bota de novo um queijo, um alface e pão. Olha, se encontra novamente. É mais ou menos um esquema assim que acontece com a poesia hebraica. É complicado. Você fica, vixe, leva-se tempo para se dominar essa técnica. Mas quando você compreende, aí você deixa de fazer interpretações erradas e muitas das vezes escravizando os irmãos com coisas ou interpretações forâneas ou aumentando, dando interpretação ao texto que não quer dizer isso. O texto quer dizer isso e você agora cria para cada linha paralela interpretações diversas, onde é uma ideia só. Quando você compreende esse estilo de escrita, esse estilo literário, de forma de escrita judaico, que a Bíblia é recheada disso, mais de 50% do Antigo Testamento é em poema hebraico, o Novo também tem várias passagens, essa é uma, aí você compreende. É como essa que eu estou trazendo aqui como exemplo. E você sempre está trazendo agora exemplos desse estilo literário e pedagógico judaico, para que entre na cabeça de vocês. Eu trouxe um exemplo para trabalhar aqui para que vocês compreendam o que é. 2 parábolas temos em mãos, 2 parábolas, mas que ao mesmo tempo, é claro, trouxe essa facilzinha para a gente ver. 2 parábolas, mas ao mesmo tempo é uma ideia só. Está se trazendo aqui, mostra claramente que Cristo Jesus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não quer perder ninguém. Mostra claramente. Aqui são 2 histórias. Aqui é um paralelismo mesmo, um paralelismo que eu posso dizer até de... um paralelismo assim que eu posso dizer assim, sintético. Um paralelismo sinonímico. São sinônimos, podemos dizer assim, uma versão, como eu posso dizer assim, uma versão masculina e uma versão feminina. Porque veja só, o pastor perde a sua ovelha, deixa as 99 que estão seguras e corre atrás daquela que se perde. E quando a encontra, traz ela com muita alegria. E agora ele faz o quê? Ele resgata, ele agora chama amigos e vizinhos para se alegrar com ele. Porque ele encontrou a sua ovelha perdida. E ele vai buscar, encontra e chama amigos e vizinhos. Presta atenção no detalhe, tá aí. Amigos e vizinhos para se alegrar com ele.
Aí depois vem a dracma perdida, que é a dracma. A dracma é uma moeda grega, dos tempos ali de Cristo. Moeda grega, de grande valor. Era equivalente a um dia de salário de um letrado grego, né? Um marinheiro, alguém assim de um grau mais alto, um homem letrado, de estudo. Era uma moeda, era uma diária de um trabalhador, de uma pessoa culta naquele tempo. Vamos dizer assim, era dracma, né? Então, moeda grega de valor. Então, o que é que acontece? A mulher perde a moeda, né? A mulher perde a moeda, vai buscar diligentemente, e quando encontra, agora veja a similaridade. Vamos dizer assim, uma versão masculina e feminina. Aí quando ela encontra, ela agora chama amigas e vizinhas. Lá era amigos e vizinhos, agora aqui amigas e vizinhas, para se alegrar com ela, pois ela encontra a sua dracma perdida. Ou seja, é a mesma linha, a mesma história, é a mesma linha. Ou melhor, não é a mesma história, mas é a mesma ideia, o mesmo pensamento, de uma forma, duas histórias paralelas, que quando você vai olhar, aqui é uma história de um pastor com uma ovelha, aqui é de uma mulher com uma dracma, mas o sentido é o mesmo, é algo que se perdeu e que causou preocupação nos donos, que foram buscar diligentemente e quando trouxe se alegrou. E chama amigos e vizinhos, amigas e vizinhas, para se alegrar, pois encontrou aquele objeto, aquele ser, aquele algo de grande valor, de grande importância para ele. É um paralelismo, é um estilo literário judaico pedagógico, de dar ênfase, de repetir o mesmo pensamento por ângulos distintos, mas é a mesma coisa para que entre na cabeça das pessoas. E eu não posso de forma nenhuma aqui trazer, quando você vê que é esse estilo literário, que é um estilo literário poético, você jamais pode pegar aqui e dar uma interpretação, não, aqui quer dizer uma coisa, aqui quer dizer outra, não. Aí você entendeu, um bloco, faz parte de um bloco só, é uma história só. Ou seja, de uma forma simples, sem complicar, porque eu poderia trazer aqui expositivamente. Eu poderia trabalhar esse texto mostrando o quê? Cavando mais, adentrando mais, mostrando que as ovelhas são, aqui na representação, as ovelhas, etimologicamente, no mundo animal, quem cria ovelhas sabe que eles são animais que eles eles perdem o seu rumo e são dependentes do pastor. Precisam do pastor, porque eles eles saem de rumo, é normal deles. E o pastor está ali, eles precisam, depende do pastor para guiá-los a pastos verdejantes. Já a dracma, a gente poderia tirar o que? Um sentido de uma falta de displicência da dona, nesse caso aqui, que perdeu a dracma, mas se desesperou e foi buscar. Mas o tocante, eu poderia trazer mais expositivamente esse detalhe, mas para não complicar e tirar daqui o que nos interessa, e principalmente nesse tempo presente, eu quero tirar essa mensagem aqui, de grande relevância para nós, principalmente para você que pode estar me vendo, que é esse título que deram aí, desigrejado, que se desenganou com as igrejas, que desenganou com os líderes, no meio de tanto escândalo ao qual estamos vivendo, que é triste, vergonhoso e terrível, está sério, o negócio está sério mesmo. Em meio a tudo isso, tirando daqui o olho do furacão, o principal da mensagem paralela, que é uma só. Cristo Jesus, o nosso Deus, não quer perder ninguém. Todos são importantes. Se a minha igreja tem 10 membros, se a minha igreja tem 100 membros, se a minha igreja tem 1000 membros, se a minha igreja tem 1 milhão de membros, Deus não quer perder nenhum de nós. E Ele repassa essa preocupação, Ele repassa essa responsabilidade para os seus líderes, para os membros da igreja. Que cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas ações, cuidado com o seu testemunho, cuidado com como você anda, como você se porta, para não trazer escárnio e nem escândalo para o reino de Deus. Como hoje estamos vendo, Cristo Jesus chega a dizer em seu evangelho, ele chega a dizer em uma das cartas, que melhor seria que o cidadão amarrasse uma pedra de moinha, uma pedra em seu pescoço e se atirasse ao mar, do que fazer perder-se
único sequer dos seus pequeninos. Olha só para esses líderes, esses escarneadores, esses escarnecedores, esses bodes travestidos de ovelha dentro das igrejas, acabando com o evangelho de Cristo, escandalizando e espantando, expelindo milhares de servos e servas de Deus, jogando eles para fora da igreja por causa do seu comportamento imundo, profano, blasfemo, que esses aí são pastores do diabo, nunca foram pastores de Jesus Cristo. Esse, minha gente, vocês que estão me vendo, que já saíram da igreja, ou vocês que estão me vendo, que desejam ir para a igreja, pode prestar atenção no que eu estou dizendo. Esse evangelho que está sendo pregado na maioria das igrejas hoje, não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. Esse evangelho aí só produz escárnio, vergonha e escândalo. Mas quando eu falo, eu estou julgando as igrejas, eu estou julgando as pessoas. Aí Deus diz, usando a palavra, minha é a vingança, diz o Senhor. O Senhor vem descortinando dia após dia esses líderes. Se eu falo, eu estou julgando. Então Deus está mostrando. Então eu me calo, e deixo. E está mostrando aí. Os maiores escândalos da nossa nação tem pastores, tem igreja envolvida. Agora o maior aí é Banco Master, INSS, líderes envolvidos aí. É calúnia, é perseguição, como alguns estão dizendo. Que calúnia e perseguição? Cadê que o meu nome está lá no Banco Master? Cadê que o meu nome está no INSS? Cadê que o meu nome estava no Petrolão? Cadê que o meu nome estava envolvido aí no governo passado, que eu recebi barras de ouro para facilitar a licitação de um contrato para um outro, pastor? Cadê que o meu nome está envolvido nisso? Tá não, irmão, porque eu não me misturo com carniça. Uma pomba branca não anda com morcego. Eu não me misturo com essa imundície. Eu posso deixar minha igreja cair nos pedaços, eu não quero dinheiro de político. Como é que eu abro a boca para dizer que eu sou um servo de Deus? Que eu sou um servo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, um Deus que abriu um mar para passar o seu povo de pés enxutos e depois engoliu os seus inimigos diante dos vossos olhos, que livrou o seu servo da cova do leão, que livrou seus servos de uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes. Como é que eu digo que eu sigo esse Deus e agora estou dependendo de homens, de políticos? Com raras exceções, tem um ou dois que se salvam, o resto é tudo carniça, metido na imoralidade, na imundície, no pecado. E eu trazendo as trevas para dentro da minha igreja, ainda mais para subir no meu púlpito. Isso não é o evangelho de Cristo, isso é um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é. E eu digo a você, que pode estar me vendo, que pode estar me ouvindo nesse momento, esse não é o evangelho de Cristo. Esse é um outro evangelho. Ainda existem pastores, eu conheço, homens com mais de 30 anos, mais de 40 anos de evangelho, de reputação ilibada. Existe, mas tem um monte aí um monte deles cheio de escárnio, vergonha, joio, bodes, vigilância, no meio do povo de Deus, escandalizando, e vem destruindo de dentro para fora. Um monte de crente nominal, convencido, achando que é convertido, e trazendo escândalo cada dia, todo santo dia. E cada vez mais repelindo as ovelhas sensíveis de Cristo. Cada dia mais elas sem direção estão se debandando, indo para o mundo por causa dos seus comportamentos. Agora mais um agora, aí no sul. Eu vi ontem. Pastor estrupou uma criança. O que acontece? A justiça deixou para lá. A família fez justiça com as próprias mãos. Matou ele em praça pública. E aí? Cada dia mais fazendo esse evangelho, que isso não é o evangelho de Cristo, é um evangelho mentiroso, mas todo mundo toma como o mesmo, fazendo as pessoas ser repelidas das igrejas, fazendo as pessoas ficarem arredias à palavra. Por causa de quem? Dessa raça. Minha gente, existem homens de Deus ainda, existem mulheres de Deus, o evangelho de Cristo não é essa imundice que estamos vendo aí, não é, é outro. Trazendo a parábola, Cristo Jesus não quer perder nenhum de nós, nenhum. Todos são importantes. Há uma alegria quando um pecador se arrepende. Há festa no céu por um pecador que se arrepende. Ele ama você, ele me ama, ele ama todos nós. Ele te entende, ele te compreende. Agora, lógico, venha como você está, do jeito que está, mas não vai permanecer como está. E como muitas igrejas aí ensinam e pregam, venha como está e fique como está. Não.
Você vem como está, todo melado de lama. Tá só com a bola do olho de fora. Pode vir. E aqui Deus vai lavar você, vai limpar você, vai alvejar você, vai transformar você em uma nova criatura. Você não vai nem perceber, não é forçado. Que quando você se converte de fato, não é forçado. Ele vai te limpar, ele vai te purificar. Você vai se alimentando da palavra verdadeira, não dessa imundície que está sendo pregada aí, mas o evangelho verdadeiro. Você vai se purificando e se alimentando desse néctar, desse mel, desse maná vindo do céu para a sua vida. Vai se alimentando e vai se moldando. E com o tempo você vai tendo nojo e ficando arredio às imundícias desse mundo. Sem precisar ninguém estar dizendo, não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo. Não. O evangelho vai entrando e vai moldando você. Agora esse evangelho que está sendo pregado aí não vai moldar você não. Você entra do jeito que está e permanece como está. Não está sendo introduzido em você o verdadeiro evangelho, mas um outro evangelho. Aí você não muda nunca. Fica convencido em vez de convertido. Mas quando é verdadeiramente o Espírito Santo que faz a obra de Deus, que trabalha verdadeiramente em você, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro maná, o néctar, o mel vindo do céu, da parte de Deus para a tua vida, a coisa muda. Não precisa estar forçando, dizendo isso, aquilo, não. É só pregar o evangelho. E ele vai limpando, te alvejando, te moldando. E chega um tempo que você olha assim, você tem nojo dessas coisas do mundo. Você só pensa no céu, sua mente é o céu. As coisas desse mundo é escárnio para você. Você se transforma verdadeiramente. Então, irmão, líder que está me vendo, cuidado com o que você faz. Cuidado. Romanos 15, dentro do contexto do 1 em diante, o que é que nos diz? Que Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15, versículo 1, 2 e 3, está lá dizendo, ele não se agradou a si mesmo. Ou seja, primeiramente o seu próximo, depois você. Cuidado com seus atos e atitudes para não causar escárnio, escândalo, desviar, enfraquecer ou até matar espiritualmente seu irmão. Engula o seu desejo disso ou daquilo outro. Eu quero fazer tatuagem no braço. Engula. Ah, mas isso não é pecado. Engula, que ainda tem irmãos, tem pessoas que ainda se escandalizam. Outros não, estão modernos. Metem tatuagem, pastor metendo tatuagem, mesmo metendo tatuagem, e ninguém nem liga. É a sua consciência. Mas tem outros que ainda, mesmo do mundo, olha e sente aquele... Que coisa esquisita. Isso não tem nada a ver, está abraçando o mundo, abraçando as práticas do mundo, porque eu não tenho desejo disso. Eu tinha desejo, já pensei em fazer tatuagem no tempo do mundo, mas no tempo da igreja, de jeito nenhum. No tempo que eu me entreguei para o Senhor, essas escárnios, essa modinha do mundo, isso não tem prazer, isso não tem espaço nem lugar na minha vida. Não tenho prazer nenhum nisso. E ainda mais que tivesse, jamais eu faria, porque aquele pode não ligar. Mas aquele vai ligar, vai escandalizar, vai enfraquecer na fé. Romanos 14, leia lá o contexto. Vai enfraquecer. E tudo que eu for fazer, que eu possa fazer perecer um irmão ou outro por causa das minhas atitudes e ações, eu não estou agindo por amor, mas por egoísmo. E Cristo vai cobrar muito caro de mim. Melhor seria que eu amarrasse uma pedra no pescoço e me atirasse ao mar, do que fazer perecer um único irmão da igreja. Um único membro, uma única ovelha dele, onde ele mesmo disse, eu deixei 99 seguras e corri atrás daquela que se perdeu. E trouxe ela com alegria nos meus braços. Chamei os outros, vejam, venham ver. Olha que coisa maravilhosa, ele não quer perder ninguém. Então esse pensamento temos que ter conosco. E ter cuidado, pisar em ovo. Qualquer atitude, qualquer ação que eu possa fazer, que possa desviar, expelir, enfraquecer, ou até matar espiritualmente irmão, eu penso, não, volto. Tudo que eu tenho que fazer é para o crescimento, a edificação do reino de Deus. E não diminuir, não expelir. Poxa, tive a notícia de um aí, ó, rapaz, por causa da atitude daquele cidadão lá, mais de 7 mil membros da nossa igreja, não vou estar falando o nome aqui da igreja, a igreja grande aí no país, e vários membros têm saído dela por causa do comportamento de alguns líderes que estão abraçando certas doutrinas errôneas
tem se misturado, o pragmatismo, o secularismo, o mundanismo tem adentrado algumas igrejas. Aí os membros estão lá, saindo para perder para mais de 7 mil. Triste com essas atitudes, porque buscavam a igreja santa, mas está vendo agora que ela está se mesclando, sincretizando com o paganismo. E aí? Temos que ter cuidado, amados. Temos que ter cuidado. Cristo Jesus, de forma nenhuma, quer perder nenhum de nós. Todos nós somos valorosos. Somos como ovelhas de grande valor para o seu aprisco, para o seu rebanho. Somos como essa moeda, essa dracma perdida, essa moeda de prata de grande valor para o Senhor. Há uma alegria, algo maravilhoso, ele não quer perder. É algo valioso que ele não quer perder. Ele quer ter com ele. E há uma alegria muito grande no céu por cada um que perdido, que se arrepende e o busca. Entendeu, amados irmãos? É isso que temos que ter em mente. É isso que temos que ter em mente. Pois, como eu falei, comecei falando no estilo poético, né, no início do vídeo. Esse é o contexto. E extraído essa mensagem que é de grande importância nos dias atuais. E voltando um pouquinho, né, atrás, dentro desse contexto, um pouco de estudo, de uma misturada, para que a gente possa compreender, do poema hebraico, da poesia hebraica, desse estilo literário, pedagógico, que muitas das vezes se fala uma linha, fala outra linha e até outra linha, de uma forma bem sinônima, antônima, mas que você olha, é a mesma ideia, é o mesmo foco. É aqui, 2 parábolas, mas o mesmo foco, a mesma ideia. Aqui, Cristo não quer perder nenhum de nós. Não são histórias independentes, mas histórias diferentes, mas há o mesmo objetivo. Cada um de nós somos membros, somos seres humanos, somos pessoas a qual Ele ama e nos tem em autoestima e fomos comprados por Ele por grande, valioso, altíssimo valor. Fomos comprados a preço de sangue por Ele na cruz do Calvário. Então, cada um de nós é de extrema relevância e importância para Ele. E esse sentimento temos que ter em nós. Temos que ter conosco. Temos que ter cuidado para não magoar, nem ferir, nem desviar, enfraquecer ou matar nenhum irmão com as nossas atitudes. Engula o seu desejo, eu engula o meu desejo, as minhas vontades. Se for correr o risco de desviar ou matar um irmão, oxe, que eu engula o meu desejo e que ele venha em primeiro lugar para a edificação e o crescimento mútuo dele. Amém? Que Deus abençoe. Nos próximos vídeos, sempre que possível, eu vou trazer mais exemplos de poesia hebraica também aqui para a gente se familiarizar. Aqui não dá para pegar logo de uma vez não, é meio complicado. Mas vocês vão, eu trabalhando com esse tema, eu trago uma, sempre que eu trouxer aqui uma, para que vocês entendam, compreendam e aprendam também. Para na hora que for fazer a interpretação, quando você entende e compreende, de início você não entende não. Mas de você vendo sempre, estudando sempre, aí vai entrando na sua mente e você aprende e compreende. E com o tempo chega assim, ó, começa a ler, olha um estilo aqui, aí aqui é uma. Aí você pega aquele bloco único, não vai estar dando interpretação de várias interpretações ali, que o sentido é único. Aí você entende, beleza, é um sentido único. Aí tira a interpretação. Amém? Que Deus abençoe. Fique na santa paz de Deus.